Boa renovação, Mauro, por mais que ele tivesse contrato até 2027, mas por ser um menino de 19 anos, talvez seja uma situação um pouco diferente de outros medalhões. Não, com garotos como o Vitor Hugo, o Flamengo tem que se proteger, evidentemente. Eu acho assim, o próprio Wesley. O Wesley é um jogador ainda muito jovem, ele é muito afoito, mas fez 19 anos, ele com 18 virou titular de uma hora para outra. E com 19 continuou jogando. Tem muita coisa para melhorar, para aprimorar. Então, entendo que esses jogadores não pode correr o risco, né? O próprio Matheus Cunha, o goleiro, teve oportunidades. Acho que um goleiro que não está pronto para ser titular do Flamengo, mas é jovem ainda, mais goleiro, né? Agora, tem alguns jogadores que o Flamengo tem que aproveitar um bom número de jogadores da base, eu entendo assim. Porque o nível do time profissional ficou muito alto, os titulares, né? Tem muitos jogadores com experiência internacional, então a concorrência é mais difícil. Vamos você ver que o João Gomes virou titular, foi negociado, o Matheus França nem jogou tantas partidas, mas já havia muita gente de olho nele, foi bem vendido também, um bom valor, e por aí vai. Agora, o caso do Vitor Hugo, eu acho que é um jogador que tem muito ainda para crescer. E aí o dirigente não pode se deixar levar para o torcedor que começa já a cornetar o garoto, né? Que teve uma fase melhor, uma queda, também subiu com 18 anos. 18 anos ele jogava no time principal. Jogou contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, fez gol, pô. Quer dizer, cara, calma, né? Calma, acho que tem que ter um pouco de calma. E o Vitor Hugo acho que é um jogador muito promissor, mas é uma questão também de o Tite querer usar esses jogadores, né? Aí tem isso, vai do perfil do técnico, né? O Vitor Pereira gostava de colocar os garotos. Já o Sampaoli menos. E o Tite também não é muito de ficar lançando muitos jogadores jovens, não. Então, se você quer também aproveitar a base, tem que pensar nisso. Ou conversar com o técnico. Eu estou te contratando, eu vou contratar jogadores, mas aqui né, temos essa política. Você tem que saber usar a base, cara. Acho que é uma questão que também deveria entrar numa negociação de contratação de treinador. É uma discussão importante também. E o Vitor Hugo, né, André, que tá para renovar, não sei se é a favor também dessa renovação, e tem mais uma questão. É um jogador que vem evoluindo em termos de jogar em mais de uma função. Ele era camisa 10 no Sub-20, aquele 10 que pisava toda hora na área, né? Fazia gol, ele chegou a ser artilheiro de competições no Sub-20 e já foi utilizado até de 5. Eu vi uma entrevista recente dele, ele falando que já foi utilizado até de 5, de 8, jogando aberto na direita. Então, enfim, é um jogador que você pode contar para várias funções também. Isso pode ser importante, né? Não, para ele, sem dúvida. E outra coisa, em relação a 2023, o garoto ele é muito mais suscetível às instabilidades do time, né? Então, assim, querer que o garoto seja o suporte, o cara que vai arrumar o time, é pedir um pouquinho demais, né? Mas ele teve participações importantes. Aquele jogo contra o Grêmio, que é considerada a melhor atuação ou uma das melhores atuações do Flamengo em 2023, era ele que estava jogando e não o Gerson. E ele jogou muito bem aquele jogo, né? Então, quer dizer, era o momento de maior estabilidade ali do Sampaoli, né? Tava tendo bons resultados, teve aquela pancada pro Red Bull Bragantino, mas estava indo ali numa toada ali que estava conseguindo e estava chegando no ápice, que foi justamente aquele jogo e logo depois ganhar do Atlético Mineiro lá no Independência. E aí veio o que a gente sabe que veio e aí deteriorou tudo e aí destrambelha. O garoto vai destrambelhar também. Né? E eu conheço a história dele aqui, porque é aqui de perto de casa, o Vitor Hugo. Família, vendendo gás aqui na rua e tal. Então, quer dizer, não é uma coisa simples assim. O garoto teria que ser uma fortaleza mental, assim, teria que ser um fenômeno para manter uma estabilidade dentro desse Flamengo de 2023. Teve cara, cascudo, campeão, já formado, que já viveu de tudo, já bateu em Europa, já voltou e tal, que sentiu. O Ayrton Lucas sentiu. Cara que, jogou no Fluminense, subiu, foi lá para fora, voltou, foi campeão da Libertadores, foi importante no jogo da final. Sentiu 2023 ali, quando a coisa pegou com o Sampaoli, o cara entrou num buraco e praticamente não saiu, mesmo com a volta do Tite, ele ainda continuou oscilando. Imagina o menino. É muito mais complicado ele se estabilizar. Então é uma coisa que a gente imagina. Agora, tem que ter oportunidade. Não adianta o Flamengo estar bem em 2024, mas ele nunca jogar. Ficar lá no banco e aí aquilo que eu falei, né? E na hora que tem um buraco no meio campo, não bota o menino, bota outro jogador mais pronto dentro dessa montagem do meio campo. Ele vai ficar lá sentado sem jogar.
É. Tem mais um superchat aí do William Gídio. O Paulo Henrique, já vou ler o teu, tá? É só pra gente não sair do assunto, que eu vou voltar no teu assunto já. O William Gídio falou que há uma supervalorização da base do Flamengo, à exceção do Wesley. Na direita, tirando a grife, Vinha não é melhor que Capixaba. Luiz Henrique não era necessário. É a opinião do William aí. Eu acho que o Vinha é muito melhor que o Capixaba, mas é muito, não é pouco, não. É minha opinião, eu respeito a tua opinião, respeito a opinião também do Mauro, do André, qual foi a opinião deles. E eu acho que o Luiz Henrique não era necessário, entra muito naquilo que a gente vem falando. Né, Mauro? O Luiz Henrique, ele é muito bom jogador e pode agregar muito. A questão é que o Flamengo tem outras posições mais carentes. Mas é claro que é um jogador que chega e pode ser muito importante, né? Eu acho que assim, a questão é justamente essa. São outras carências. Você tem um orçamento, você tem um dinheiro para investir. Aí você vai colocar muito dinheiro nesse jogador. Acho que por isso a ideia do empréstimo, que eu acho difícil de colar. Se colar, ótimo. Aí você vai comprometer 2 milhões de euros, digamos, no empréstimo do atleta. E se contratar, bate esses 2 milhões, vai fixar em 12. Ele custou 9 quando pagos ao Fluminense, aproximadamente. Então, é 12 o preço, beleza. Paguei 2. Se eu quiser ficar com o jogador, eu pago mais 10. Eu acho que aí é interessante, aí é ótimo, porque você vai comprometer um valor que não é tão significativo desse universo do futebol. Você vai ter o cara por um ano, vai testar, aprovou, deu certo, aí você traz definitivo. E aí você vai fazer esse investimento, mas aí você já fez caixa, você já fez uma projeção. Se o time for bem, tem premiação, é mais dinheiro que vai entrando, bônus e etc. Então, mas é difícil conseguir convencer os espanhóis, acho eu. Repito, se fizesse acordo, parabéns. Nossa, manda o Braz viajar mais vezes para os Estados Unidos, para a Europa, Estados Unidos, para onde ele quiser. Pode comer o melhor bacalhau lá em Portugal. Pode comer o bacalhau, paella, tapa, o que ele quiser. Vai de executiva, todo esparramado na poltrona, problema nenhum. Porque é um custo muito baixo uma viagem, a relação você conseguir um negócio desse. Porque é um negócio da China. Mas, repito, fizeram antes com jogadores que não eram aproveitados. O Luiz Henrique está sendo aproveitado. Então, por que eu vou abrir mão do jogador que eu estou utilizando? Foi tipo pegar... sábado, né? Não foi há muito tempo atrás. Para pegar uma quantia pequena dentro desse universo de futebol, o que vai mudar na vida do Betis 2 milhões de euros? Ainda fixar um valor para vender daqui a um ano? A não ser que, por alguma razão interna, os caras estão querendo se livrar dele. Tipo, sábado jogou por alguma circunstância e tal, mas não querem ficar com ele. Aí pode ser. E Mauro, tem muita gente perguntando, eu acho que não, porque senão você já teria falado. Muita gente perguntando, gente, vocês sabem alguma coisa do Thiago Alcântara? Sabe alguma coisa do Thiago Alcântara? Não, né, Mauro? Ou do Marco Antônio? Não sei nada do Thiago Alcântara e do Marco Antônio. Eu sei que esse pessoal da internet fica querendo pautar contratações e eles embarcam na onda. Aí contrata um jogador, contrata um técnico, porque o Twitter pediu. O Rueda foi contratado assim, o Davi Luiz foi contratado assim. Diego Alves também foi assim. Diego Alves também foi assim. Então, pode até dar certo um ou outro, mas... E o Diego Alves ofereceu mais... ao Flamengo. Sim, e aí a torcida começa na rede social a bombar. E o Thiago Alcântara tem que ver a questão física, né? Sempre ver a questão física, né? Porque não joga desde abril, e não é, tipo assim, não é uma aposta, né? É um jogador que chegaria caro, né? Um jogador, um nome é muito grande. Esse cara não vai acertar um contrato para jogar aqui no Brasil com um salário baixo, gente. Um salário alto, vai jogar? Ou vai ficar às voltas com lesões? É o Rames Rodrigues, que São Paulo contratou, né? Que nem teve lesão grave, mas não rende tanto. São Paulo ganhou a Copa do Brasil e nem entrou em campo nas finais. Verdade. E o Rames Rodrigues foi só pelo salário com luvas pagas em 2024. Então essa continha está a caminho, que é o modus operandi da cartolagem. Não, chego aqui, só o salário, tem comissão, sempre tem luvas, sempre tem algum dinheiro que vai. Aí você joga para o ano que vem. Ano que vem você vai... meta. E aí no ano que vem você vai pagar aquilo que tem que pagar. E, cara, não sai barato. Claro que não sai barato. O jogador internacional desse vai chegar aqui para ganhar o salário, não vai. Então, assim, atrás do Thiago Alcântara. Cara, tá jogando? Tá machucado, que adianta? E outra coisa que eu não me conformo, quando o cara é Flamengo. Todo mundo é Flamengo. Todo mundo é Flamengo, né? O filho do cara é Flamengo. Pô, daí que o filho do cara é Flamengo. Tem que botar o jogador em campo, cara. Se o cara é Flamengo, se o filho é Flamengo, se o pai é Flamengo. O pai do Marinho se emocionou quando o Marinho veio pro Flamengo.
Thiago O Marinho Galhardo jogou acabou no de dar Flamengo. entrevista falando que é Flamengo. Thiago Exato. Galhardo, Contrata o Thiago Galhardo porque ele falou que ele ia aos Jogos de 2009. Cara, se o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, é óbvio que muitos dos caras que viram jogadores profissionais são torcedores do Flamengo. É por isso que o cara tem que ser contratado. Isso é de uma ingenuidade, assim, e tem gente que leva isso a sério. Esse negócio agora do filho do Everton Ribeiro chega a ser uma piada. Não, mas o garoto, pô, é legal, o garoto tão bonitinho e tal, mas, cara, vai cantar a música do Bahia. A tendência é o menino nessa idade ser o quê? Seguidor do pai, não de um time. Talvez ele escolha um time, ele pode até vir a ser Flamengo no futuro. O filho do Zico é Guarani, o Júnior. Né? Então pode acontecer. De repente, o cara escolher um time quando for maior. Quando ficar grandinho, agora ele segue o time do pai. E definiu num Guarani e Flamengo, né? Que o Flamengo